Olá, crianças! Tudo certo com vocês? Bora para a próxima aula desta semana? Aula de História? Estou preparadíssima e vocês também? Estão com o livro já? Pega lá o livro Liga Mundo, página 78 e 79 e vamos ver do que nós vamos conversar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a proclamação da República do Brasil. Nós vimos que ao longo da história do nosso país, desde que os portugueses chegaram aqui, né, e antes já haviam muitas pessoas vivendo aqui, que eram os indígenas, né, mas desde que os portugueses chegaram aqui, né, e tomaram conta da nossa terra, nós ficamos por muito tempo sendo uma colônia de Portugal, não é isso? Os portugueses chegaram aqui em torno de 1500, até 1822 nós ficamos sendo colônia de Portugal, ou seja, nós dependíamos tudo exclusivamente do rei de Portugal, né? Em 1822, no dia 7 de setembro, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, ou seja, nós não seríamos mais dependentes de Portugal e nós iríamos ser independentes, ou seja, iríamos formar uma nação, um país, né, próprio, com um sistema de governo próprio. E o sistema de governo que foi implantado aqui era o reinado, não é isso? Daí nós tivemos Dom Pedro I como imperador do Brasil, depois o filho dele, Dom Pedro II, né? Até um determinado período, um determinado momento em que esse sistema de governo em forma de reinado não estava mais contentando muitas pessoas no país. Mas não era bem a população, eram mais pessoas de um grupo da sociedade que nós iremos ver. E aí esse grupo acabou fazendo um movimento e proclamou a república, ou seja, deixamos de ser monarquia, né? Porque diz aqui, ó, você sabe você sabe que o Brasil foi uma monarquia, então deixamos de ser monarquia, deixamos de ter reinado, mas você já sabe que o Brasil foi uma monarquia, mas sabe quando e por que ele se tornou uma república? E aí nós vamos ver isso, né? Por que é que o Brasil deixou de ser uma monarquia, né? Não quis mais ter um sistema de governo em que tivesse um rei e optou por ser uma república, em que o sistema de governo é diferente. Numa república nós temos presidente. Então, isso aconteceu também, né, ao longo da história. Nós vamos ver quando e por que se tornou uma república. Até porque nós já vimos muitas coisas em relação à questão da independência do Brasil, o Pedro I, Dom Pedro II, né, o governo na época da monarquia. Então, agora nós vamos ver a proclamação da república. Então, lá no livro, pode acompanhar, diz assim: atualmente o Brasil é uma república federativa, formada pela união dos estados, municípios e do Distrito Federal, que é Brasília, que também é a capital do país. Então, lembra, nós já vimos nas aulas também de geografia, né, os estados brasileiros, né, isso? Lembra, todos os estados, cada estado tem vários municípios, inclusive nosso estado do Paraná tem 399 municípios, e também temos o Distrito Federal, que é a capital do país, né, que é a Brasília. Ele é regido por... Ele quem? Quem é ele que é regido por uma Constituição? Ele quem? O sistema de governo chamado República Federativa, né? Então, a República Federativa é regido por uma Constituição. E a Constituição é a lei máxima do país. Também tivemos uma aula em que nós vimos as várias constituições que o Brasil teve, né? E essa Constituição, que é a lei máxima do país, ela vai definir os direitos e deveres dos cidadãos, nós, né? Leia o que diz um dos primeiros artigos da Constituição brasileira, a Constituição que está vigente hoje, né? Que foi, olha aqui, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Essa é a atual Constituição brasileira, né? Que foi promulgada em 1988. O primeiro artigo, né, um dos primeiros artigos, aqui o artigo 3º diz assim: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quais? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ó, livre, não temos mais escravidão. Justa, justiça social, ainda precisamos melhorar muito nisso. Solidária, também estamos, né, temos que evoluir muito nesses itens.
Os item 2, né? Garantir o desenvolvimento nacional. Ainda estamos, né, na busca desse item. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ainda temos que lutar muito, porque existe muita pobreza, né? Muitas pessoas vivendo à margem da sociedade. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raças, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tantas notícias que a gente vê na televisão, né, acontecendo no Brasil e no mundo, mas vamos falar do Brasil, e que a questão do preconceito de raça, de sexo, né, de cor, de idade, ainda acontece muitas. Então, nós temos muita coisa ainda para avançar no nosso país. Mas está garantido na nossa lei máxima, né, que é a Constituição, esses direitos, né, esses objetivos fundamentais de uma república federativa. Veja aqui, crianças, para marcar esses direitos, a Constituição, né, eles vão marcando aqui, lembra que números são esses? São os números romanos, ó, 1, 2, 3, 4. Os números romanos são usados, né, para isso também. Logo na sequência diz assim: esses são os principais objetivos da República. Quais? Esses aqui, ó, né, do que estão no artigo 3º. Que devem ser cumpridos não somente pelo governo, mas também por cada cidadão do país. Mas quando o Brasil se tornou uma república? E aí aqui diz, a república, aqui tá, a república está em destacado. Então vamos ver aqui a explicação. A república: sistema de governo no qual o chefe de Estado é eleito pelo povo ou por seus representantes por tempo determinado. Quem é o chefe de Estado do nosso país? É o cargo de presidente da República, não é isso? E esse presidente da República, ele é eleito pelo voto das pessoas, o voto popular, né? E por um período, a cada 4 anos, ocorre a reeleição para eleger um novo presidente. O mesmo acontece nos estados, para eleger os governadores, e o mesmo acontece nos municípios, para eleger os prefeitos. Aqui tem uma foto, tá vendo? Que é a sessão do Senado em Brasília, Distrito Federal, uma foto de 2016. Também nós temos os senadores, são eleitos pelo povo e, entre outras funções, são responsáveis pela aprovação de leis que regem todos os cidadãos brasileiros. Aí, para ajudar o presidente da República a estabelecer as normas, as leis e governar o país, nós temos o Senado, os senadores, os deputados federais, né, na Câmara de Deputados. Para ajudar os governadores, nós temos os deputados estaduais. Para ajudar os prefeitos, temos os vereadores. Então, isso é uma república, né? É essa forma de governo, de governar, em que tem uma participação de muitas pessoas que são representantes nossos, que estão lá para garantir os nossos direitos. Às vezes eles esquecem disso, né? Bom, então nós fizemos um caminho, né? Primeiro nós ficamos um período sendo colônia de Portugal, muito tempo. Passamos a ser monarquia e depois, por último, república. Então nós vamos ver agora da monarquia à república. Até 1888 ainda existia escravidão no Brasil, lembra? Lembram nas aulas passadas que nós vimos que só no dia 13 de maio de 1888 é que foi assinada a Lei Áurea, que acabava com a escravidão? A gente já viu isso nas aulas anteriores. Os escravizados não eram considerados cidadãos e a maior parte da população livre era pobre, sem acesso à educação e outros serviços públicos. A participação política era reduzida a uma minoria, ou seja, poucas pessoas tinham acesso à participação política, né, nesse período do Brasil aqui. O Brasil ele era governado por um monarca, D. Pedro II, né, antes disso por D. Pedro I, e não por um presidente como é hoje. Então, lembra, já comentei com vocês na época da monarquia, né? Diversos setores da sociedade estavam descontentes com a monarquia. A igreja condenava a interferência do monarca em seus assuntos internos. Muitos proprietários de terra ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo em 1888. Parte deles, como os cafeicultores paulistas e os estancieiros gaúchos,
também desejava maior participação no governo. Um dos setores mais descontentes era o dos militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. Esses setores passaram então a defender a ideia de que o Brasil melhoraria se deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. Aqui vamos ver o que significa estancieiros. É aquele que tem uma estância, ou seja, fazenda de criação de gado. Então, olha, o povo, a grande parte da população brasileira, né, nessa época da monarquia, era muito pobre, né? Muitos estavam escravizados, tinha acabado a escravidão, imagina os escravos, mesmo sendo livres, ainda eram muito pobres, e a grande maioria da população era pobre, sem acesso à educação, a serviços públicos. Mas os setores que estavam descontentes nesse período eram principalmente a igreja, né? Por conta dessa interferência do rei, né, do monarca, né, na igreja. Esses grandes cafeicultores e esses grandes, né, fazendeiros, aqui, criadores de gado, e um outro setor eram dos militares. Vejam, esses setores eram que estavam mais descontentes com a monarquia aqui no Brasil, com o monarca, com Dom Pedro II, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Bom, liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Ó, marechal é uma função dentro do exército. Tem o soldado, tem o coronel, né? Tem os generais e tem os marechais. Marechal, então tem os marechais, né? O marechal Deodoro da Fonseca e o marechal Floriano Peixoto, eles lideraram, né? Eles lideraram outros militares e tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889. Olha, 1889. E aí proclamaram a República. Por isso que nesse mês, no dia 15 de novembro, todo esse mês, né, nós comemoramos, caiu no domingo, justamente no dia da eleição, né? Mas todos os anos, dia 15 de novembro, é feriado. Por quê? Porque é o dia que nós comemoramos a proclamação da República. E ela então aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Eles quem? Os militares aqui, né? Liderados pelo Marechal Deodoro e pelo Marechal Floriano. Então, esses militares, né? Eles deram 24 horas para que o imperador Dom Pedro II e a família real saíssem do Brasil. A proclamação foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação direta da população, embora diversos grupos sociais apoiassem essa movimentação militar. Veja, a proclamação da República foi um ato feito por um grupo, né, da sociedade que eram os militares, né? Não houve uma participação efetiva da sociedade. Porém, eles estavam descontentes e proclamaram a República e deram 24 horas para que a família real e Dom Pedro fossem embora do Brasil. Aqui, ainda na página 79, tem uma pintura, tá vendo aqui, ó? Né? Pode observar bem assim, ó. A família imperial recebe a notícia de que deve deixar o Brasil. Foi pintada por Albert Chapon, né, em 1892. Na obra, o artista representou o imperador Dom Pedro II recebendo um comunicado. Ó, aqui está Dom Pedro II, que é a família real, né? E aqui quem está vindo trazer esse comunicado de que ele deveria deixar o Brasil porque não era mais imperador? São os militares, né? Mas essa atividade é mais para observarmos a imagem e a foto. Essa atividade aqui não precisam fazer, tá bom? A prof trouxe para observar mais essa imagem. Não precisamos fazer. Vocês farão essa aqui, que vocês irão copiar no caderno. Faça essas atividades no seu caderno de história. Primeiro, qual a data da proclamação da República Brasileira? Onde está isso? O texto a professora já leu. Voltem lá e buscam. Quantos anos o Brasil é uma república? Aqui vocês vão precisar fazer uma conta. Nós estamos no ano de 2020, menos que ano que aconteceu a proclamação da República? 1889. Então, 2020 menos 1889. E aí vocês vão descobrir quantos anos que o Brasil já é uma república como atualmente. 3. Os militares proclamaram a república no Brasil. Isso é uma afirmação. Sim. Quais foram os marechais do exército que lideraram esse processo? Lembra que teve dois marechais que lideraram esse processo. Só voltar para o texto e buscar as informações, tá? São as 3 atividades que vocês farão essa semana.
Ó, e terminou. Até mais, né? Até a próxima aula. Leiam novamente o texto. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Beijos, crianças, e até a próxima aula.